Vira a chave, agora é Copa do Brasil. O Fluminense vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional. Quem o Renato vai escalar? Quantas mudanças ele vai fazer no time com relação ao jogo do último domingo? Como está a situação das contratações, a janela do Fluminense? Por que está fechada, senhor Mário Bittencourt? A gente vai ver isso agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Há uma gripe que continua, não tão braba como estava no domingo, mas ainda uma gripe bem chatinha, perturbando, né? Fazendo a voz ficar rouca, tossindo toda hora. Enfim, se eu tossir, me perdoem. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like e vamos falar de Fluminense. Que Fluminense é esse que vai a campo contra o Internacional em Porto Alegre no primeiro jogo da Copa do Brasil? O Fluminense deve ir, segundo o GE, com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes ou René, Hércules ou Bernal, Martinelli e Nonato, Serna, Soteldo e Cano. Veja bem, o que o Soteldo tem feito para ser titular absoluto do Renato Gaúcho? Nada. O Serna sim deve ser titular, mas quem jogou contra o São Paulo como titular foi o Canóbio. Jogamos com o Manuel na zaga e não tinha nem Fuentes nem René, e nessa eu vou absolver o Renato porque o Fuentes sentiu um desconforto e o René também tinha um problema no calcanhar, problema semelhante ao do Thiago Silva, porém menos grave, bem menos grave do que o do Thiago Silva. Ainda assim não se sabe se nem Fuentes e se René terão condições de jogo, E o Wagner, lateral esquerdo do Sub-20, está à disposição. Mas eu duvido que o Renato vá colocar o Wagner. Então ali na esquerda é Fuentes, ou René, ou Wagner, ou Manuel. Ou seja, o Renato não sabe para que lado ele vai, não sabe o que fazer. Hércules ou Bernal, Martinelli e Nonato. O Nonato volta a ser titular e não mais o Lima. E na verdade muda muito pouco. Lima e Nonato, eu acho o Nonato um pouquinho melhor, mas não muda muita coisa. O Bernal é mais marcador no meio do que o Hércules. O Hércules tem mais qualidade na saída de bola, é verdade. Porém, se a preocupação do Renato é jogadores que podem se lesionar, poupar, rodar o elenco para que não haja lesão, o Bernal não joga no sábado contra o Grêmio, que tomou o terceiro amarelo. Então era para o Bernal ser titular. Mas a questão do Renato Gaúcho é a mesma que ele fez a vida inteira no Grêmio. Larga o Campeonato Brasileiro e vamos tentar conquistar alguma Copa. Foi assim que ele ganhou a Copa do Brasil, foi assim que ele ganhou a Libertadores pelo Grêmio, que compõem, são 2 dos 4 títulos importantes que ele tem. A Copa do Brasil com o Fluminense em 2007, com o Grêmio, não vou me lembrar o ano, a Libertadores com o Grêmio e a Recopa com o Grêmio. São os 4 títulos em 25 anos de carreira do Renato Gaúcho. Mas essa possível escalação dada aqui pelo GE mostra o quanto o Renato tá perdidaço, E aí ele vai para a coletiva e mente, dizendo que ele tá rodando o elenco no Campeonato Brasileiro e agora a Copa do Brasil, como ele rodou no Mundial. E o próprio GE, analisou e falou, não é nada disso não. Não tá rodando o elenco da mesma forma. Eu não vou lembrar os números exatamente, mas se eu não me engano, ele rodou 3,2 jogadores por jogo no Mundial, E aí ele tem o Fluminense tem uma grande atuação contra o Borussia, ele muda o time, mexe no time, e o time não joga bem contra o Sun, ele mexe de novo, o time não joga bem contra o Mamelodi, e aí num achado, numa mágica do futebol e dos seus auxiliares, ele colocou 3 zagueiros e funcionou contra a Inter e funcionou contra o Al Hilal e não funcionou contra o Chelsea, porque o Chelsea joga de uma maneira diferente, precisava estudar uma outra forma de jogar contra o Chelsea, e não estudou. Então o Renato está muito perdido, ele não sabe quem ele vai colocar em campo, e eu temo muito pela eliminação na Copa do Brasil, porque o Inter é um adversário que não é o melhor, obviamente. O Vasco se deu muito bem, tem alguém que pegou o Retrô, não vou saber quem, acho que é o Bahia, se deu muito bem, são times bem mais fracos. O próprio Botafogo, que acabou de ganhar do Bragantino por 2-0, o Bragantino demonstrando uma fraqueza absurda, sobretudo na parte ofensiva,
né? Criou muito pouco e o pouco que criou perdeu de maneira bizonha. E o Fluminense pega um Inter que vem melhorando, mas ainda assim é uma classificação acessível. Se o Fluminense tivesse um técnico, né? Esse elenco do Fluminense é capaz de eliminar o Internacional com tranquilidade. Mas se tivesse um técnico. Com o Renato Gaúcho, já falei isso em outro vídeo. A gente vai brigar para não cair, vai ser eliminado pelo Inter e vai ser eliminado pelo América de Cali na Sul-Americana. Dá tempo ainda. Dá tempo. O ideal era o Mário Bittencourt renunciar junto com o Celso Barros, os dois renunciarem, ter a hombridade que o Pedro Abad teve e convocar a eleição antecipada e levar junto, né, o Renato Gaúcho. Mas isso não vai acontecer porque o ego é muito maior do que o interesse em ver o Fluminense forte. Com relação a contratações, o Fluminense fez proposta por Vitinho e por Lucas Ribeiro. Lembra dele no Mundial, lá do Mamelodi? Pois é. Essas são as opções do Mário Bittencourt para substituição do Ares. Isso, na verdade, é uma piada, é uma sacanagem com a torcida do Fluminense. Isso é uma sacanagem, sabe? Porque o Vitinho não é jogador nem para jogar no Fluminense. E aí a coisa boa de hoje que surgiu é que um time do mundo árabe lá fez uma proposta trilhardária pelo Vitinho. Tem gente lá que também que joga dinheiro pela janela. E tomara que o Vitinho aceite a proposta de lá. Porque é um a menos, uma contratação horrível a menos para o Fluminense e ainda dizendo que é para substituir o Arias. Só que o Lucas Ribeiro, gente, apesar de ter tido algum destaque no Mundial, fez o gol no Borussia, contra o Fluminense não fez praticamente nada, né? Foi anulado praticamente o jogo inteiro contra o Fluminense. É um jogador, vou te dizer, mediano. Ah, Alexandre, ele foi eleito o melhor jogador do campeonato sul-africano. Quem é o melhor jogador do campeonato venezuelano? Da Guiana Francesa, do Suriname, de Honduras. É esse o nível do campeonato sul-africano. É horrível, sabe? É pequeno, é baixo. E assim, nada contra o Lucas Ribeiro. Parabéns para ele que foi eleito o melhor jogador lá. Mas o melhor jogador do campeonato sul-africano não serve para o Fluminense. Não serve. E certamente vai custar uma grana que poderia trazer o Inestrosa, que é mais jogador que ele, que não substitui o Arias à altura, mas é mais jogador que os dois juntos, que o Vitinho e que o Lucas Ribeiro. Mas são mais duas contratações com a cara do Mário Bittencourt. Aquele que trouxe Renato Augusto, que trouxe Douglas Costa, que trouxe Antônio Carlos, que trouxe Terãs, que trouxe Gabriel Pires, Marrone, Caio Paulista, Cris Silva, Egídio, Danilo Barcelos, Lucão do Break, Ourinho, Casares, Abel Hernandes, Bobadilha e por aí vai. Mais um monte de nome que nunca devia ter pisado no Fluminense. É o Mário Bittencourt. Sabe, e isso eu estou contando como presidente, fora o período de vice-presidente do futebol. Então, meus caros, se vierem Vitinho e Lucas Ribeiro, esqueçam uma contratação de peso para substituir o Arias, e isso também o Vitor Lessa falou no vídeo dele mais cedo. Se o Vitinho aceitar a proposta do mundo árabe, tomara que isso aconteça, para ele ganhar muito dinheiro e para a gente ficar sem ele. Talvez haja uma possibilidade, mas o problema é que para o Fluminense não falta dinheiro. Eu fiz um vídeo, vou deixar até o card aqui no final. Eu fiz um vídeo dizendo que o Fluminense é o time mais rico do Brasil. Teve gente que não entendeu a piada, para variar, né? A ascensão do bolsonarismo trouxe uma dificuldade cognitiva para muitos brasileiros, que é uma coisa impressionante. Ou seja, trouxe burrice mesmo para essa gente. E eu disse que o Fluminense é o time mais rico do Brasil porque o Fluminense é o time que mais desperdiça dinheiro com contratação inútil. Só esse ano, 30 milhões no Soteldo, quase 30 milhões no Canóbio. Até acho o Canóbio que tem a sua utilidade. Mas são 60 milhões desses dois jogadores. Sabe? E aí não tem dinheiro para contratar, ou diz que não tem dinheiro, ou não quer contratar, não quer pagar o que o Atlético Nacional pede, né? Pelo Inestrosa, que é um bom jogador. Problemático fora de campo? Até é. Mas se tiver alguém ali que consiga colocar um controle nele, ele vai justificar a contratação. Então, meus amigos, nessa quarta-feira pode ser o início do fim do Fluminense na Copa do Brasil, por culpa total dessa dupla terrível para o Fluminense, que é Mário Bittencourt
e Renato Gaúcho. Espero que não, espero que o time jogue bola, espero que o time desobedeça ao Renato, porque se obedecer, nós estamos fodidos. E com relação à contratação, tomara que o Mamelodi não aceite a proposta do Fluminense e que o Vitinho aceite a proposta do mundo árabe, para ver se uma vez na vida o Mário Bittencourt acorda e uma vez na vida esse scout que ele tanto fala funciona, porque eu tô achando que o scout do Fluminense é só ele, Mário Bittencourt. Que inventa Cris Silva, que inventa Caio Paulista, que inventa um monte de coisa, aí inventa o Cris Silva e diz que quem pediu foi o Abel. Aí o Abel diz, eu só vi 15 minutos dele jogando. Ou seja, eu não pedi porra nenhuma, quem contratou foi o presidente. Então eu espero sinceramente que o Mamelodi não aceite a proposta do Fluminense e que o Vitinho aceite a proposta do mundo árabe e não venham para o Fluminense, para quem sabe a gente ter alguma chance de ter uma reposição razoável à saída, terrível saída do Arias, e que os jogadores do Fluminense amanhã desobedeçam, como eu falei há pouco, o Renato Gaúcho, joguem aquilo que o Fluminense, que é aquilo que eles sabem jogar, porque se eles fizerem isso a gente consegue fazer um jogo duro. Se jogarem do jeito que o Renato pedir para jogar, a gente vai perder o jogo. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.